Nosso convidado do Tribuna de hoje é Levi Fidelix, ele que é o candidato do PRTB à presidência da República. Me ajuda a fazer o programa minha colega Denise Rotenburg, aqui da Rede Vida, e também do Correio Brasiliense. Denise, por favor, sua participação. Candidato, o senhor disse que vai mandar para o Congresso a sua proposta, uma série de projetos para o Congresso para tocar o seu programa de governo. Como é que o senhor espera que elas sejam aprovadas se o senhor não tem base no Congresso? O PRTB é um partido mínimo. Como é que o senhor vai fazer para governar e para atrair aliados para a sua proposta? Denise, o principal é que eu teria o suporte da população, em me elegendo o suporte do povo e o voto. E o Congresso será permeável na medida que este presidente, que assumir com respaldo popular, possa conjurar esforços no sentido de fornecer a que também as forças políticas possam dele participar. É muito mais fácil para um candidato que não tem hoje essa tal base, né, que você está exatamente dizendo aí, tão ampla, porque se hoje temos o PMDB com 90 deputados, vamos ser práticos, o PT com 90, os demais partidos na faixa de 60, 40, assim vai, você quando secciona-os, você tem uma parte que muitas vezes não faz maioria, então fica na oposição, e a maioria exatamente fica com o governo. Ora, com um partido menor, você possibilita muito mais, né, a que convide pessoas com bom padrão profissional e político que possam participar do seu governo. E as forças vivas da nação darão este respaldo sim, porque as ideias e os conceitos vigirão com certeza absoluta. Por exemplo, eu duvido que o Congresso não me aprove um projeto como esse, transformar o Bolsa Família, muito bem sucedido, em salário família. Por quê? É para o povo, né? Tira dos bancos e coloca na mão do povo. Eu duvido que o Congresso, por exemplo, não deixe aprovar uma proposta como essa minha, de eliminar os impostos sobre alimentos essenciais à vida. É um absurdo nós hoje pagarmos impostos, né, sobre arroz, feijão, leite, carne, e são impostos altos, 15%, 17%, 35%. Olha, na energia elétrica, gente, é 47%. Isso é um crime, não pode, não dá. Então, eu terei este respaldo popular e levarei para o Congresso as mensagens de interesse do povo. E esta base parlamentar virá com certeza absoluta. Mas vai ser no toma lá da cá, o senhor vai abrir cargos no seu governo, no seu hipotético governo, para partidos que queiram participar? O partido, Denise, representa o povo. O próprio nome diz, é parte do todo. O que é um partido? É parte de um todo, onde segmentos sociais são representados. O nosso partido, por exemplo, PRTB, né, que possui quase 1000 vereadores e prefeitos, 50 e poucos prefeitos, vice-prefeitos, 200 mil filiados, é parte desse poder, são 3 milhões de votos. Nós somos pequenos, estamos entre os 10 maiores do país hoje, e em ascensão, claro. Na próxima eleição nós devemos eleger entre 8 e 10 deputados federais, hoje com segurança um senador, temos um, né? Aliás, tínhamos até o ano passado, ele foi cassado, foi o Juvenil Alves. Muito bem. O que ocorre? Nós, então, somos um partido menor, mas em ascensão. Nós abrimos espaço para que as pessoas possam disputar nessas eleições. Na última eleição, por exemplo, para vereadores e prefeitos, nós tivemos 5.500 pessoas disputando mandatos e elegemos 10% delas. Quer dizer, foi a oportunidade que a democracia permitiu a que as pessoas pudessem participar do processo democrático. Então, o poder, né, ele tem que ser exatamente dividido entre as partes, né, do povo, que são os partidos. O partido ele é o interlocutor do povo. A democracia no país se faz representando-se através, né, do voto, os seus parlamentares no executivo. Eu queria voltar novamente à pergunta do trem-bala, porque o senhor começou a falar, eu tive que chamar um intervalo e nós mudamos de assunto. Mas eu volto a perguntar, eu queria que o senhor fosse direto. O projeto é seu? O projeto apresentado por Dilma Rousseff é seu ou não? Todo mundo sabe que sim. Em Me conte aí, como é que foi apresentado? Vamos contar então. No final de 2002, tão logo o presidente Lula se elegeu, numa cerimônia pública, ao que tudo indica, me recordo bem, foi na sua própria diplomação. Eu disse para o presidente, seria muito importante no seu governo que o senhor retomasse um projeto antigo, paralisado, na gaveta do GEIPOT, que seria o trem de alta velocidade chamado TAV, T-A-V, trem de alta velocidade, que eu denomino de aerotrem, é por cima. Se o senhor pudesse retomar este projeto, Rio-São Paulo, seria um marco, né, no seu governo. É um trem que consiste em velocidade alta, mas que vai competir com a ponte aérea e, ao mesmo tempo, vai eliminar muitos carros, né, da Dutra, e é muito importante para o Brasil. Falou, Fidelis,
antes que termine esse governo, nós vamos fazê-lo sim. Passou-se algum tempo, eu fui buscar, por recomendação dele também, a interveniência do ministro Anderson Adalto. Isso nos então, ministro meados, dos Transportes. ministro do Transporte, hoje Lá no prefeito. Primeiro mandato, 2003, por volta de janeiro. E trouxe empresários alemães, né, da Alemanha, da Transrapid, vamos dar o nome inclusive, Transrapid, vieram visitar o ministro. E nós então dissemos ao ministro que queríamos retomar um projeto abandonado pelo Fernando Henrique em 2008, né, em 98, que estava engavetado no GEIPOT, que era um grupo executivo de não sei o que, era um grupo de trabalho do Ministério do Transporte que fez e abandonou aquele. Queríamos retomar este projeto, estava simplesmente nulo. E o ministro, então, constituiu um grupo de trabalho, do qual eu, inclusive, participei na gestão da redação dessa portaria, colaborando, contribuindo, trazendo gente do Ministério do Planejamento, gente do Ministério da Valec, do próprio Ministério do Transporte, né? Planejamento, BNDES, para constituir este grupo de trabalho, que começou a estudar o retorno do chamado Transcor, que era o grupo de trabalho alemão-brasileiro, né? Brasileiro-alemão, que em 98 estudaram o projeto e abandonaram. Muito bem. O presidente Lula estimulou isso tudo e o Anderson Adalto, após sair, né? Entrou o Alfredo Nascimento, que também deu prosseguimento. Então, esse trabalho vem de longe. Em 2005, com a saída do Zé Dirceu, do CF assumiu a Casa Civil. E, naturalmente, eu fui até ela, inclusive, requeri dela que o projeto estava lento demais e que retomasse o projeto via Casa Civil. Ela avocou a si esse projeto e os trabalhos realmente criaram dinâmica. Essa é a verdade verdadeira. E ela tem certeza e irá confirmá-lo. Agora, naturalmente, o presidente Lula, tendo a ministra, uma realizadora, está realizando o projeto, mesmo porque dia 13 de julho do mês passado, né? Ele deu o lance final e definitivo para que até novembro esse projeto seja realizado a nível de leilão. Então, naturalmente, que a capitalização disso ficou tudo potencializado em nome dela. Agora, por isso que eu sempre digo que a Dilma é mãe do PAC, o Levi Fidelis é o verdadeiro pai do Eurotrem. Candidato, eu tenho algumas perguntas que já chegaram por telefone e e-mail. Vamos fazer um bate-volta? Claro. São 4 perguntas. Eu tenho do Raimundo Gomes, lá de Barbacena. Sou representante comercial. Por que tem o PIS e COFINS se a indústria já paga isso? A carga é caríssima. De falar da carga tributária, o que o senhor acha sobre isso? Olha, está no meu projeto de governo exatamente isso. O segundo ponto está aqui, ó, gente, para todo mundo ver. Propositura de mini reforma constitucional que envolve reforma do sistema financeiro, bancário, financeiro e tributário. Meu querido amigo de Barbacena, né? Isso. Bancário, financeiro e tributário. Esse país é o país que mais paga impostos do mundo. 39% a 40%. Se não reduzirmos, nós estamos pior do que no tempo que fizemos a revolução, meu querido amigo aí de Minas Gerais. Mineiro eu sou também de Butu, hein? Tiradentes fez a revolução no Brasil por muito menos, hein? Por 30%. Então imagine com 40%. Nós trabalhamos 150 dias por ano só para pagar impostos e tributos a nível municipal, estadual e federal. Então a reforma tributária e financeira é importante e a financeira também, não é só tributária não, sabe por quê? Eu me lembro muito bem, lá em Minas Gerais, quando pequenininho, o papai cafeicultor, ele pedia todo mês assim, falava assim, meu filho, me mandava lá na Caixa Econômica, meu filho vai lá e vê quanto juro que rendeu a nossa conta corrente. E ia lá, o gerente falou, ó, rendeu tanto, não me lembro quanto, que era cruzeiro na época, tudo indica, muito bem. E acontece, meu amigo, que hoje em dia não mais, o banco não te paga juros sobre o seu dinheiro à vista. Porque o Roberto Campos, de 67, na única reforma que eu conheço nos últimos 40 anos que se fez no Brasil, que foi feito, foi uma grande ilusão para o povo brasileiro. Porque você deixou de receber juro na sua conta corrente, passou a pagar, e o pior, o banco só te dava em contrapartida, sabe o quê? Um talão de cheque, e pedido de saldo e alguns lançamentos que hoje, inclusive, te cobram tudo, né? As taxas te cobram tudo, para você pedir saldo, te cobram para você acessar a internet, te cobram para tudo. Então, nós temos que fazer uma reforma financeira e tributária, e bancária especialmente. A relação entre o consumidor e o banco tem que ser mudada. O banco te manda para o Serasa e você não pode botar um banco no Serasa. Por que não, hein? Se o banco é um dos que todo mundo reclama de banco. Nós deveríamos também lançar os bancos no Serasa, não? O Serasa de consumidor. Então nós temos que fazer, querido amigo de Barbacena, uma reforma tributária e a financeira também. Eu tenho a pergunta aqui, 2 perguntas. Uma pergunta sobre um tema só polêmico,
São as perguntas de Adriano Luiz Dias e Gilberto Oliveira. O Gilberto é de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Obrigado pela pergunta. Eles tocam em um ponto polêmico que não foge ao debate presidencial. Porque é um ponto, inclusive, que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Eles perguntam, por mais que se fale, o Adriano, por mais que se fale em Estado brasileiro seja laico, o povo brasileiro é cristão. Estamos vivendo uma onda mundial de leis que vão contra os princípios cristãos. Qual a sua posição sobre o aborto? É a pergunta também do Gilberto Oliveira. O senhor é a favor ou contra? Sou católico, professo minha fé, sou realmente daqueles que acreditam que, afora o que temos de material neste corpo, fútil e vão, temos uma alma. E esta alma indelével está quando se nasce. E até antes. Então, por que matar? Olha, meu querido amigo, você sabe muito bem que esses candidatos que aí estão não estão assumindo essas posições claras. Sabe por quê? Não querem perder voto. Eu sou daquele que, se tiver que perder este voto para aqueles que matam por processos abortivos, eu prefiro perder esse tipo de voto e continuar com Deus. Candidato, agora só para passar para antes de passar para a Denise, só uma colocação aqui do Iório Neto de São Paulo. Ele está lembrando aqui que o senhor, apesar dos assuntos diversos, o senhor tem um mote na sua campanha que é o Aerotrem. Se o senhor não teria outros pontos a tocar, o senhor tem. O senhor tem oportunidade. Você sabe muito bem que o meu programa de governo, Leandro, está aqui elencado em 10 pontos, chamado Decálogo do Brasil para Frente. A oportunidade de falar. Claro. Então, com esse decálogo do Brasil para Frente, nós temos muitas coisas. Naturalmente que o Aerotrem, é um dos projetos que nós vamos elencar. No período que eu fui candidato de São Paulo a prefeito e governador, as questões candentes sobre transporte são cruciais. E, naturalmente, ficaram muito marcadas na minha vida, né? Mesmo porque, com 30 segundinhos, eu, com devido respeito ao saudoso Enéas, ele só falava que sou Enéas. Eu não, eu falava de alguma coisa, porque o transporte, a alimentação, a moradia, a educação são fundamentais, são basilares na vida do ser humano. E o transporte é uma delas, porque se você não tiver um transporte bom, você não pode ir nem para a escola, não pode trabalhar, né? Não pode se alimentar. Então, o transporte é o ir e vir do ser humano. Eu, então, escolhi um ponto, pelo menos, para que pudesse ser o nosso marketing do transporte. Agora, uma campanha nacional, uma campanha de estadismo, do Oiapoque ao Chuí. Por isso que eu fiz, inclusive, na pré-campanha, visita a 14 estados brasileiros, não consegui visitar os 27. É verdade. Para saber o que o povo pensa, o que o povo quer, para que eu pudesse ser intérprete deste povo, para que eu pudesse levar à consideração da sociedade, neste momento agora, o que o povo pensa e o que o povo deseja. Como tal, eu elenquei exatamente os meus projetos aqui. A reforma bancária e financeira, o projeto Brasil 21, que nós vamos falar um pouco mais adiante, que exatamente trata-se de um projeto espetacular para, em 21 anos, nós transformarmos esse país num país rico, porque nós vamos redistribuir renda através da poupança que a nação tem que depositar exatamente para todos que nascem nesse país, são donos dessa nação, os brasileiros, mas nós vamos dissecar um por um. Então, eu não me limito, querido, honestamente, apenas no tema que é do trem. O trem é importante, mas não é essencial para a vida brasileira. É dos temas e não apenas o tema.